Sou produtor de Mogi das Cruzes, de São Paulo, e planto hortaliças na faixa de 100 hectares, né? E tenho 13 tratores. Na volta de 1995, a revenda Valtra, na época, disponibilizou um trator de teste, e o trator veio com um pneu radial Michelin. Em comparação que a gente tinha na propriedade, a performance dele foi muito maior, o poder de tração do pneu era muito maior do que a gente tinha aqui. Na primeira aquisição já conseguimos perceber isso, a diferença foi clara já. A primeira medida que a gente adquiriu foi 13.6 R38 e 12.4 R24, que colocou num trator de 75 cavalos. O pneu radial Michelin me atende às minhas necessidades porque a gente precisa de medidas estreitas para poder entrar entre linha, porque a gente trabalha com canteiro, o terreno é íngreme, não é plano, ele precisa ter poder de tração também. E o pneu radial dá bem mais tração do que o pneu diagonal. A área de contato do pneu radial é bem maior do que o pneu diagonal. Por isso, um pneu de mesma medida, você comparar um diagonal e um radial, o radial sempre vai compactar bem menos do que o pneu diagonal. E em termos de rendimento no serviço, produtividade, ele dá 20% a mais que o pneu comum. No primeiro momento que a gente colocou, a gente notou uma diferença de 10% no consumo de diesel em comparação ao pneu radial Michelin com o pneu diagonal. Diagonal dá 1.200 horas e o pneu radial Michelin dá 4.500 horas de durabilidade do pneu, sem perder a performance dele. O trator consegue puxar o implemento muito mais fácil, na velocidade muito mais rápida, né, do que com o outro pneu. Não tem dificuldade o trator ficar patinando. Uma das grandes vantagens que a gente notou depois que colocou o pneu radial Michelin, o problema de furo do pneu em conserto praticamente ficou zero. Porque antes a gente tinha muito problema de furar o pneu diagonal e hoje praticamente a gente sanou esse problema só por causa do pneu ser radial Michelin. Uma vez a gente adquiriu o pneu radial de outra marca e feito comparativo, a durabilidade do pneu radial foi igual ao pneu diagonal comum. A performance dele de tração não era tão boa igual ao Michelin. Eu ganho muito pouco pelo valor do pneu. Colocamos o pneu Michelin Ultraflex, já que eu vi que o Ultraflex conseguia um poder de tração maior e uma economia de combustível. A primeira medição que a gente fez em comparativo com o pneu diagonal, o trator consumia 24 litros por hora e passou a consumir 19 litros por hora, o que dá a economia de 20% de diesel. E no rendimento do serviço, porque o trator dá mais tração, ele patina menos, uma área que fazia em 5 horas, começou a fazer com 4 horas e 10. E aí deu uma economia de 16% no tempo de serviço. Atendeu 100% das expectativas, porque além de dar economia de combustível, aumentou muito a performance do trator, o rendimento do trator. O investimento se paga só com essa economia que você vai ter em combustível e em tempo que você vai conseguir executar um tempo menor o serviço. Hoje a percentual de pneu Michelin seria mais ou menos 80% de Michelin. Tem alguns tratores com pneu diagonal que vai ser trocado tudo por radial e tem alguns radial de outra marca que vai ser tudo trocado por Michelin também. O mercado regional aqui de pneu radial, vamos dizer que existe mais do que 2, 3 produtores só que usam, o resto ninguém usa ainda pneu radial. Porque eles não sabem a vantagem que tem o pneu e não sabem o custo-benefício que pode dar o pneu radial em relação ao pneu diagonal. Michelin, a melhor maneira de ir mais longe.